agravante número 1. A sua rentabilidade melhora ao Trazer alguém. Isso aí, cara, é bola preta na hora. O melhor lugar, na sua opinião, é o Banco Central? Sem dúvida. A autoridade máxima de política monetária do país, que é o Banco Central, já tem a projeção dela independente da incerteza Exatamente. política. Não é teoria da conspiração, tá, pessoal? Mas além de tudo, a gente tem um sistema financeiro que se beneficia muito da falta de educação financeira. Eu tenho uma crença muito forte que o primeiro passo para você controlar o impulso é registrar gasto. Dinheiro de te emprestar eu não tenho. Eu tô sem esse dinheiro. O pra eu viver continua tendo. E eu acho que tá certo, tá? O único almoço grátis que existe no mercado é a diversificação. Fala, moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, primeiramente agradecer a Sólida Empreendimentos que está com a gente em mais um podcast que vai começar agora. Existem no Brasil 30 milhões de investidores e somos 220 milhões de pessoas. Estou aqui hoje com o Marcos Araújo, ele que tem o background de investimento, mas foi na educação que foi mais longe o discurso, né, cara? É verdade. Obrigado por estar aí. Prazerzão. Vamos trocar essa aqui. ideia. Conta pra gente, bicho. Eu falei esse negócio aqui porque me chamou a atenção. A gente estava aqui no off falando dos 30 milhões de investidores pro tanto de gente que tem no Brasil. Esse número é legal. Fala aí esse racional de novo pra galera. Porque... Esse número é legal. Pô, primeiramente é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, todo mundo. Vamos com tudo. Pois é. A gente, na essência, cuida do investidor no Brasil. Há 23 anos. Né? Só que esse cara ele é 30 milhões no universo de 220 milhões de brasileiros. Então, ele é um grupo limitado, quando a gente olha percentualmente falando, sendo que tem 190 milhões de brasileiros que estão desesperadamente pedindo ou carentes de educação financeira. Então, foi quando eu dei um passinho atrás e parei de falar para o cara que já equacionou receita e despesa e tem dinheiro para investir. Quando eu passei a falar como equacionar para depois ter dinheiro para investir, que as coisas foram acontecendo. Impressionante, né? Que irado. Porque o meu, vamos dizer assim, o background é alocação de recurso, é ajudar o brasileiro a investir melhor, mas foi ajudando o cara que não tem dinheiro para investir que eu fui reconhecido, que eu fui acompanhado, vamos dizer assim, né? Recebi uma audiência até muito acima do que eu esperava pelo prazo. Porra. Chegando a 150 mil. 150 mil views. Seguidores, né? Seguidores. É mesmo. É. Eu entrei nele. Cara, essa parte aí só pra gente entender o seguinte. Você é planejador financeiro. Eu sou planejador financeiro, CFP, que é uma certificação que tem validade mundial. Cada país tem o seu órgão regulador. Sim. Mas o selo em si, que é o Certified Financial Planner, é o mesmo em praticamente Show. todos os países do mundo. E você ajuda as famílias. Hoje você consegue falar, você ajuda o quanto de milhão ou quanto de gente aí? 50 famílias, 60 famílias, 40? Diretamente, eu cuido de mais de 200 milhões de reais. 200 milhões? 200 milhões de reais. Tá. Isso diretamente. 212 para ser mais preciso. Isso. Né? Que é o recurso acumulado. Então, o que eu falo? Né? Eu ajudo 220 milhões se tornarem 230, 240 e crescer. Tem quanto tempo? Eu faço 11 anos no final do ano. E tá lá na Valor, Na galera. Valor, Um abraço. exatamente. É muita gente pra mandar abraço, mas Pauleira, Casé, etc. Manda um abraço geral Você aí que vai, tem muita gente boa. Pô, faz esses caras virem aqui. Porra, conta Pauleira, comigo. Casé. Mandar uma agenda Vai fazer um lá. corte disso aqui. Pode deixar gravando. Fazer um corte disso O aqui. Casé só quer saber de São Paulo. Por São Paulo não quer saber de Capixaba mais não. E aí você tá lá com a moçada da Valor com 212 milhões sob gestão. É assim que isso fala. aí. Exatamente. Você decide onde o cara vai alocar? Ou você dá só assim, faz isso ou você faz? Na nossa essência, a gente se posiciona como um conselheiro. Certo. Então, Stanger, isso aqui seria muito interessante que você avaliasse. A decisão final é sempre do cara. Só que no dia a dia, acaba que o médico, o empresário, ele confia tanto na nossa decisão que o que a gente aconselha que ele estude, ele acaba investindo. Entendi. Então, na essência da essência, a gente ajuda no processo decisório. Ele aperta o botão de fazer, ele decide, eu faço, ele aprova lá a ordem. Sim. Mas a gente tem um papel muito até importante, porque se não caprichar, a gente está colocando um recurso de uma vida em xeque, né? A gente está falando dos 190 milhões de pessoas e eu voltei para esse passo para justamente dar seu background. E aí vou dizer assim, você falou, pô, os 220 vão virar 230, 240 milhões e tudo mais. Pois é, cara. Cara, já vou falar logo que essa aqui a gente ficou ouvindo também, falei aqui, a gente ficou ouvindo pra caramba que tudo é investimento. Faz investimento, aí vê aí direto os golpes, né? Nossa Senhora, nem fala. Eu fui... eu tava vendido, né? Você teve uma experiência ruim? Eu captei que uma situação num determinado
grupo de pessoas, era uma pirâmide, eu era mais novo. E eu fiquei 10 anos vendido nessa história até o dia que soube que o líder lá, que era de sucesso e tal, foi preso. O ponto todo é que, pô, no investimento você tem a destruição permanente de capital, certo? Uhum. E, pô, quando você investe num negócio desse, seu dinheiro vira pó. Né? Sem dúvida. Mas toda hora a galera cai de novo. Então teve essa, que não é, né, NASCAR, que era um negócio muito doido. Cara, é negócio de investe aqui, né, e tal, mas na hora de sacar não teve. Aí eu vou Nunca retornou. Não né? retornou. Cara, o que é um bom investimento no meio de tudo isso que a gente ouve, recebe, patrocinado, fala? Eu tenho investimento para você, eu tenho um... Esse é um ponto muito importante, porque assim, a gente... É difícil ter uma receita de bolo do que é bom e o que não é bom, mas tem coisa que é muito claro. Exemplo, tudo que foge extremamente do senso comum, a probabilidade de ser uma cilada é grande. Era para ser óbvio. Era para ser óbvio. Então toda vez que fala assim, palavras juntas, né? Rentabilidade garantida, segura e retornável a qualquer instante. E o agravante número 1, assim, o agravante número 1. A sua rentabilidade melhora ao trazer alguém. Isso aí, cara, é bola preta na hora. Na hora. Porque não tem nada que você melhore a sua taxa por trazer alguém. Vamos dizer, é o sintoma clássico de uma pirâmide, né? Tem que trazer alguém. E falar rentabilidade garantida não dá. Você tem anos de experiência no mercado imobiliário. Se perguntar qual é exatamente o que vai ter, não dá para prever. Não dá. Tem uma margem que a gente usa. Mas ali. Você sabe que até no meu teve, né, esse negócio. É? Na época dos hotéis. Ah, com renda mínima garantida? Nossa. Eu lembro dessa história, cara. Você vê que assim, a história se repete, né? Ela rima. Ela rima, ela não renova, mas ela rima. Mas isso mesmo. Você tá falando, o que é um bom investimento? Exatamente. No meio dessa doideira? Então, quando a gente tem, por exemplo, olha só, quando a gente coloca dentro da análise que a gente está fazendo, se a gente tem o prazo adequado para estar nele. Primeira coisa que você tem que saber é o prazo, porque não adianta ser muito bom daqui a 20 anos se eu pretendo comprar um apartamento em 5, fazer um investimento em 5 e o dinheiro tá travado em 20. Então, assim, o prazo tem que ser adequado, número 1. Porque ele é bom para você, mas não é bom para mim que vou viajar ano que vem com essa grana. Não, pô, perdi uma baita de uma oportunidade porque o meu dinheiro foi travado. Quem nunca teve um dinheiro travado e perdeu uma oportunidade? Sim. Então, o prazo é inegociável. Eu acho que uma outra coisa que aqui pode ficar um pouco subjetivo, mas nós vamos explorar isso, é o seguinte. Bora. Existem algumas áreas na nossa vida que a gente não pode terceirizar completamente. Completamente. Quais são elas? Investimento, jurídica, contabilidade. Você tem que saber o mínimo do mínimo. O mínimo para pelo menos distinguir o profissional bom do ruim. Então, mesmo que você delegue 100% uma alocação, você tem que entender minimamente o que está sendo feito. Aí a gente volta lá no conhecimento. No meu caso, é educação financeira. Acabei de escrever antes de você falar, ó. Conhecimento. Então, assim, eu falei que ia ficar subjetivo, porque como que você mensura investimento? Conhecimento. Porque a gente se livra de muita coisa para saber o básico, cara. E quando você pega, por exemplo, uma pirâmide, é um crime financeiro, tá? No geral. Quando você avalia com o nosso olhar, talvez um pouco mais instruído, fica claro realmente que é uma cilada. Mas tem um distanciamento muito grande do profissional que está ali focado na vida dele, na carreira dele, de conhecimento básico de finanças, de direito, de contabilidade. Tem coisas macros assim que todo mundo tem que saber, cara. O básico do básico. Eu brinco que é o adulto funcional, por exemplo. O adulto funcional. Mais um que fala adulto funcional. Exemplo, o adulto funcional, se ele souber qual é a taxa básica de juros do país, que é a taxa Selic, ele já tem um primeiro parâmetro, se é muito ou se é pouco. Porque se a taxa básica de juros hoje está em 14,25 nesse exato momento. Acabou de cortar juros agora há pouco. Acabou de cortar juros. Está 14,25 nesse exato momento, ano. Vou registrar aqui, então, 17 de junho, a gente gravando, saiu, né? É isso aí, ao vivo. É isso aí. O melhor lugar, na sua opinião, é o Banco Central? Sem dúvida. Para ler? Para ser como parâmetro, sim. Show. Sem dúvida alguma. É porque eu sempre falo assim, cara, eu leia as atas do Banco Central. É muito bacana. Só para saber para onde o Brasil está indo. O próprio Instagram do Banco Central tem um resumo com 4 indicadores que é fantástico. Selic, inflação, PIB e dólar.
No próprio site. No próprio Instagram. Instagram do Banco Central. E que é, Então, e é toda que a gente semana, tá falando. Casa. Que Ou é o seja, conhecimento. é aquilo, não isso tem aí. que sofisticar o ponto de eu tenho que fazer uma modelagem matemática para ver que taxa que tá, ou para onde está indo o dólar. Nesse relatório que sai no Instagram, de 4 indicadores, tem qual é o valor atual desses 4 indicadores, Selic, inflação, PIB e dólar, e tem a expectativa dos 4 até o final do ano. Cara, você tem um balizador. Você tem um balizador. Então, assim, qualquer investimento. Não pode falar, vou ver aí. Não dá. Não sei. E de uma fonte oficial. Inclusive, cara, não vamos entrar, mas inclusive para dizer nesse momento e nesse ano o seguinte: vou esperar a eleição. Não precisa. A gente não trabalha com timing, mas assim, não precisa. Não precisa. Você vai olhar ali para onde está porque a linha da trajetória do país. Esse é um ponto excelente para o seguinte: a autoridade máxima de política monetária do país, que é o Banco Central, já tem a projeção dela independente da incerteza política. Então pode ser que mude algum rumo com ponta das eleições, ponta de guerra geopolítica no geral. É claro que pode. Mas a trajetória está traçada. A expectativa da política da principal autoridade em política monetária do país está desenhada. E aí você vai ter um risco de falar, não, eu vou pelo que está projetado. Sim. Que aí entra, acho que continua nessa linha assim, cara, não vai ser, então, por exemplo, está projetado X coisas, não vai ser você apostando contra, ou 10 vezes, ou 20, ou não fazendo nada. Sabe qual que é o X da questão, Stanley? Que existem historicamente alguns momentos que houve uma guinada. Esperava Selic a 9, foi 15. Esperava dólar a 3, foi 5. Passamos isso agora. Existem alguns momentos da guinada. Mas o fato é, quem seguiu essas projeções ao longo dos anos acertou muito mais do que errou. Então eu tô falando para o leigo, não estou falando para a pessoa que gosta de estudar e que pode ter um time um pouco melhor. Não, estou falando para o cara que é médico, que é advogado, que não quer perder tempo com isso. Só dele ter seguido e ter acertado muito mais do que errado, o impacto na carteira dele é muito diluído. Isso é muito interessante. Até porque as projeções do Banco Central, elas são feitas para que o nosso país se posicione. Compra mais dólar, vende menos dólar. Né, joga mais dinheiro no mercado, que é comprar título público, né, recomprar, ou vender mais, que é tirar dinheiro do mercado. Pra captar. Exato. Igual agora, controlar a inflação. Nós estamos num momento de que o governo está captando dinheiro. Com essa taxa desse tamanho, né, com essa atratividade, o governo tem captado recurso. Isso. Normalmente se vende políticas expansionistas. Né? Aí o que o governo vai fazer com esse dinheiro é outra história, para um outro podcast. Perfeito. Mas do fato é que estão arrecadando. Tá difícil. Sem dúvida. Cara, bom negócio é prazo, ter o mínimo de conhecimento. Porque ao saber que existe uma taxa padrão sendo negociada, tudo que fugir muito daquela taxa tem que acender uma lanterna. Pensa comigo, se o Banco Central está remunerando ali a sua aplicação a 14,25 por ano, se alguém está oferecendo 30, não tem alguma coisa errada com isso? Pô, tô pagando 2 vezes mais. Então, aí vem um negócio seguinte. E essa parte aqui é sensacional, porque eu sempre tento dizer isso, né? E vamos lá. Se a taxa é 15, 14,25, que hoje está ao vivo. Isso aí. Cara, e alguém te oferece 30, além de ser estranho, tá correto eu pensar o seguinte: o que esse cara tá fazendo com o dinheiro que eu tô botando para ele conseguir me devolver esse 30? Sem dúvidas. É isso. Essa análise crítica que não exige de ser um cara, expert no assunto. Pelo amor de Deus. Então, né? Mas muitas vezes você vai falar isso, o cara não entende o que eu acabei de falar. Ele até se chateia quando ele tá vendo uma oportunidade, entre aspas, e você abre os olhos e, cara, mas veja bem, por que ele estaria pagando isso? Se os bancos emprestam nessa taxa, se o mercado acontece dessa forma, esse cara, para ter 30% para te remunerar, líquido do IR dele, da renda dele, pagando todos os tributos, funcionário, quanto que tem que estar rendendo de margem? E que negócio de margem de 30%, 40% que a gente vê acontecendo? Mas, eu quero chegar no bom negócio. Então, eu faço o setup do meu prazo, eu tenho um conhecimento mínimo para saber, é possível, legal, então é o custo do dinheiro mais um pouquinho. Por que mais um pouquinho? Porque o negócio que eu estou investindo, todo mundo usa, todo mundo quer, mercado imobiliário, por exemplo, e tal. Sem dúvida. E que mais, agora, na sua opinião? Assim? Agora, quando a gente sai do mercado básico de emprestar dinheiro, né, de basicamente receber e pagar juros, né, que é o mercado de crédito, vamos dizer assim,
Porque todo esse mercado de emissão, seja a emissão de um tesouro, seja a emissão de um banco ou de uma empresa, é mercado de crédito. Isso aí. Quando a mundo gente é dívida. sai desse... muda para quem é que você está emprestando. O mundo é né? dívida. Você está depositando confiança em quem? Agora, quando você sai desse mercado de crédito, você entra no mercado de equity. É só crédito e equity, não tem mais nada. Equity é cota de empreendimento, é sociedade de economia real, tudo isso é equity. É participação em coisas. Aí sim existem oportunidades que podem dar muito mais. Por que podem dar muito mais? Porque está envolvendo o seu capital, incluindo a quebra desse capital. Então, como o risco assumido ele é superior, você assume riscos maiores com a intenção de ter um retorno maior. Não é uma métrica, né? Não é risco pelo risco. O risco-retorno, a gente está falando, a gente compra risco para ter mais... mais risco para ter mais retorno. Você compra risco com a intenção de ter mais retorno, mas muitas vezes o retorno nem vem. Né? Mas existe a possibilidade de você ser muito bem remunerado a partir do momento que você entra em negócio que saiu do mercado de crédito, por exemplo. Aí a gente fala de mercados de imobiliários, de mercado de participação, private equity. Então não tem uma resposta do que é bom negócio. Investimento. Exemplo, investimento. Porque depende. Dentro do mundo de crédito, a dica é não dá para afastar muito do que os players de crédito estão trabalhando no mercado nacional. A dica para crédito é essa, matamos esse segmento, que é a taxa Selic. Perfeito. Afastou demais, pode acender uma lâmpada que não tem almoço grátis. Isso. Correto? Agora, quando a gente vai para a economia real, aí óbvio que é um desafio gigantesco resumir isso aqui em poucos minutos e horas, né? A gente teria que avaliar segmento por segmento, mas acho que uma métrica legal é olhar o que historicamente aquele setor retorna. Porque se eu pego que uma TIR de um empreendimento imobiliário é de 20%, sendo que a média dá 18%, tá legal. Show. Poxa, mas o cara falar que é 28%... Se ele falar que é 38%, 38%. Eu não quero nem ler o negócio. Então é o benchmark do setor. O benchmark do setor. Porra, legal. Quem tá fazendo... E aí, a expertise para mim ela é inegociável. Cara. Fala isso aí que eu acho Sabe por legal. que a expertise para mim é negociável? A gente não pode deixar que aprendam com o nosso recurso. O cara tem que minimamente ter um histórico validado de êxito naquilo que ele está se propondo a fazer e cobrando para fazer. Entende? Sim. Porque entre leigo e leigo, a gente é melhor fazer por mim, por conta própria, sem pagar ninguém. Porra. Agora, se eu quero contar com a ajuda faz de com o Cláudio, chat GPT. Faz com o Cláudio, usa aí todo o seu chat preferido, pede ajuda, faz seus estudos. Só vai atrás de assessoria para ter perfeito. Você vai atrás de assessoria para buscar, para comprar o track record da pessoa que está ali. Cara, quem é você? Há quanto tempo você faz isso? Quanto você entrega historicamente falando? Isso é muito bacana, cara. E acho que em qualquer profissão. Massa. Né? Algo mais desse bom investimento e tal... Por quê? Porque aí eu vou entrar num papo que eu acho que do investimento foi legal, que a gente falou... Legal. Meio que o que não não é nem o que não fazer, mas assim... É dica aplicável para qualquer pessoa. Exato, deu um guia aí. Agora vem uma parte que eu acho que entra no teu conteúdo muito forte, né? Mirando quem ainda não foi alcançado. Perfeito. Cara, como é que a gente lida com o dinheiro? Essa foi a que mais me fisgou, moçada. Foi por isso que trouxe o Marcos aqui. Não só por isso, é um prazer. mas foi quando eu falei assim, é uma pegada diferente que não é... Eu, por exemplo, cara, sempre tive muita dificuldade, assim, vou chegar numa roda e o cara vai falar, lá vem o stand oferecer um imóvel. Então eu até já perdi negócio por ficar quieto, mas eu prefiro e tudo mais. Sim, o seu perfil. O que a gente faz, né? Você com os investimentos, eu aqui nos imóveis, tudo mais, a gente... exteriorizar isso é difícil, porque, cara, é mal ficar falando o quanto você fez seu cliente ganhar, quem é, que antiético até, na minha exatamente. opção, na minha opinião. Às vezes acontece, tal, não tem como. Tipo no meu, assim, tal imóvel, fulano mora ali, não sei o quê. Foi você que vendeu? A pessoa fala e tudo mais. Claro, como o cara fala, eu tenho uma boa experiência lá na Valor, porque o Marcos eu ganhei tanto, ele pode falar, ele compartilha. Mas o ponto é, essa pegada de falar o que rola, né, com a situação, que eu acho legal. Então, como é que a gente lida com grana, cara? Porque eu acho que eu aprendi não tem muito tempo. Sem e dúvida. Tomei uma surra da vida sendo empreendedor, tô tomando, né? A gente tem a cultura ruim de aprender a lidar com dinheiro quando a gente está economicamente ativo. Então, você tem primeiro para aprender depois. Isso é... um contrassenso, né? Muito. Porque você não aprende a cuidar de dinheiro quando você não tem dinheiro. Você aprende quando tem, então você aprende fazendo. E quem aprende fazendo, cria as próprias experiências, que nem sempre serão boas. Né? E além de tudo, aí assim,
Não é teoria da conspiração, tá, pessoal? Mas, além de tudo, a gente tem um sistema financeiro que se beneficia muito da falta de educação financeira. Quanto mais apertado eu e você estivermos, mais crédito a gente precisa. E aí o crédito não vai ser o crédito que a gente falou lá da taxa Selic ali, né? Vai ser o crédito bancário, rotativo de cartão, que chega a 300% por ano. Não é o crédito de taxa de investimento, não. É o crédito, entre aspas, até abusivo. Né? Mas por que assim, quando a gente fala de cuidar do dinheiro, eu acredito que essa pauta deveria ser inserida na grade curricular, cara, de ensino médio, ensino fundamental. Que é o que a gente vê. A gente vê muitos retratado em filme americano e não repara, mas é a barraquinha de limonada. Já viu quantos filmes tem lá a barraquinha de limonada? A criancinha vendendo. Outra coisa que eles fazem muito lá, isso é muito um legal. bazar de brinquedo no jardim de casa. Tô vendendo os brinquedos que eu não uso mais para comprar. Porque isso é praticado enquanto a criança está sendo desenvolvida. Porque o aspecto financeiro tem que ser desenvolvido quase como um aspecto ético, quase como um aspecto comportamental mesmo. Eu tive isso com a Junior Achievement na escola. Que legal, cara. Pô, e é verdade bacana. mesmo, você vê aquilo aí Muito funcionar, legal. ganhar um dinheirinho, né, um produto. Exato, exatamente. E isso a gente é muito carente. O brasileiro, como de uma forma em geral. Né? E quando falta isso, a gente tende a ser um adulto onde tem ineficiência na gestão do próprio recurso. Sim. E um ponto interessante também, a gente normaliza estar numa situação ruim, né? Então o cara, assim, já não é fácil vencer na vida, etc. Não mesmo. Mas ele não tem, ele é nutrido pelos grandes bancos com ele crédito, tem validação, capitalização. que é normal. É isso aí, é isso aí. Crédito direto ao consumidor, até parcelar o Pix estão fazendo, cara. Não existe parcelamento de Pix, é crédito. Só que empacotaram o produto como parcela o seu Pix. Como é que você parcela um Pix que é um débito? Exato. É um crédito disfarçado. Você meteu um crédito disfarçado. Exato, exatamente. Então, assim, é tudo formatado para que o brasileiro aceite que é normal consumir crédito. É formatado. Consumir crédito. É consumir crédito, vira um consumidor de crédito, cara. É loucura. É sinistro, assim, a nossa estrutura, como ela é feita. Sim. E, ao mesmo tempo, tem um aspecto emocional. Igual quando a gente é jovem e a rodinha de amigo foi mal numa prova, que tá tudo bem porque todo mundo foi mal. Na vida adulta a gente faz isso com crédito, com dívida. Mas tá todo mundo Tá difícil. O Brasil tá difícil. É a palavra, tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. E aí você aceita Nunca a ideia. Mais vou falar, tá difícil para todo mundo. Não dá. Essa pode anotar que é um reforço. É um reforço muito forte de estagnação, de escassez. Está banido dizer. Essa tá pode riscar. Pra todo mundo. É isso. Boa, aí. Gostei. Não tá difícil para todo mundo. Tá difícil para quem aceitou que é difícil. E fica sendo né? nutrido ali pelo crédito, claro, pelo cheque especial. Sem dúvida. Você já pode voltar e fazer outro empréstimo. É isso aí. Exatamente. Então a pauta que eu trago nesse trabalho que eu faço no Instagram, que é o de educação financeira, é mostrar que existe um outro mundo em que a vida é muito mais próspera, muito mais harmônica, o relacionamento com o dinheiro é muito mais saudável. E o que tem que fazer? Então, essa pergunta de $1 milhão, mas nem tanto. Né? Eu acho que assim, a dica de ouro. Eu tenho uma crença muito forte que o primeiro passo para você controlar um impulso é registrar gasto. Você registra gasto, você tem um hábito de voltar e caraca, mas eu gastei isso nesse mês, que a gente não lembra que gastou. Você tem algumas dicas. O registrar gasto, para mim, é fantástico. Registrar gasto. E o segundo é assim, tem um orçamento definido básico do básico do básico. Não precisa fazer aquele orçamento complexo, não. Legal. Separa assim em 3 quadrantes. O que é despesa fixa? O que é despesa com lazer, com desfrute e tudo mais? E o pote do futuro. Pro estanger do futuro. Um percentual. Só 3. O que é fixo, que eu vou gastar independente de eu viver ou não? Joga tudo ali, cara. O que é lazer? E o que é investimento? Se eu conseguir, e eu tenho até uma métrica assim, de orientação, se o cara que conseguir fazer 50, 30, 20, está no céu. Porque se ele poupa 20% de tudo que entra, ele vai conseguir viver de renda fixo, 30% de lazer, de renda 50% de despesa fixa, 20% de negócio. 30% para desfrute, para lazer, para bem-estar, para status. Tem que caber nos 30, cara. E 20% destinado ao eu do futuro. É o pote dos sonhos, né, que eu brinco. Se o seu sonho é viver de renda, é o pote de viver de renda. Se o sonho é ter uma carteira de imóveis para viver de aluguel, é o pote de viabilizar as suas aquisições. Agora, quando você não tem previamente uma definição de para onde vai o seu dinheiro,
ele vai pra onde o humor do dia mandar, concorda? Caraca. Tô super chateado. Eu compro pra me recompensar. Vou É isso aí, vou gastar dinheiro com delivery, eu vou sair... japa gigante. Eu vou abrir o aplicativo ali e pegar esse carrinho cheio e vou comprar tudo. Outra coisa que as pessoas não levam em consideração, mas acontece muito. Tô feliz, eu celebro, fico rico, chamo os amigos, faz churrasco, paga a conta do barzinho. É muito legal, é muito interessante quando você repara o cara que age por emoção, porque ele não tem um orçamento para seguir, então ele age de acordo com o humor. Tá triste, se recompensa, tá feliz, celebra. Só que no final das contas ele tava colocando os pés pelas mãos, né? E quando a gente não tem um objetivo pro nosso dinheiro, a gente deixa na mão de um terceiro ter o objetivo. Aí entra o dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, dia das crianças, Natal. Fala aí dessas tudo, datas, cara. Tudo. O que você acha? Essas datas foram criadas. Uma amiga minha falou, eu não ligo pra esse negócio de data, não. Eu vou falar aí aqui. Eu falei, olha, eu também não. Eu vou falar aqui em off. Em off. 100 mil pessoas. Só pra quem tá assistindo. Só pra quem tá assistindo. Mas eu também sou pouquíssimo ligado a isso, sou bem desprendido. E aí todo mundo que é bem desprendido casa com uma mulher que liga para todas as datas possíveis, né? Que é o caso aí, cara. Então ela por ela troca presente em todas as datas que existem. Mas isso é claramente inserido na nossa mentalidade. Fazer um corte disso, hein, cara. Mas já casou, né? Não tem perigo. Já casei, agora já era. Pode falar à vontade. Nossa, mas a gente casalzão, tem... né? Obrigado, meu irmão. Mas a gente tem, por exemplo... Vou mandar uma balinha daqui a pouco. Aí. Mas a gente tem inserido na nossa rotina, do dia a dia, que tem que trocar presente todas as datas, cara. E como que e aí não é só unilateral. Vai uma grana. É pra cima, que é ascendente, pai, mãe. É pra baixo, que é descendente. É pra cônjuge. É pra familiar. Quando você vai ver, é sem limite. Você tá pagando ainda o dia dos namorados, já chegou dia das crianças. Dia dos pais vem antes, dia das crianças. E aí não tinha nada entre Dia dos Pais, não tinha nada entre Dia das Crianças e Natal. Você sabe essa história? Não tinha nada entre Dia das Crianças e Natal. Criaram a Black Friday, que é o novembro. Vou passar o varejo de o novembro. Como é que eu vou bater as metas do varejo? Junho, dia Saudão. Então vamos, 12 de junho. Pode 12... começar o ano inteiro, vai ter praticamente todo mês. Carnaval já é quebradeira, vou viajar. Carnaval é quebradeira. É que eu vou ficar aqui. Aí exatamente. Tem Páscoa. Tem Páscoa que vem em abril. Viagem ou aquela rasga de ou vai comer fazer a ceia mais. Da Semana Santa, enfim, vai ter presente, aí, vai ter troca de roupa. Março é dia da mulher. Março, dia da mulher. E aí você vem dia dos namorados em junho. Não, mas dia das mães é... Dia 8 de maio, normalmente, né? Isso, aí junho, dia dos namorados. Julho, férias das crianças. Julho, férias escolares, você vai para um hotel, você vai para algum lugar, é gastos, né? Agosto, dia dos pais. 12 de outubro, dia das crianças. Setembro é sempre o 7 de setembro, é um tem feriadão. Aqui a gente tem um emendado. Aqui tem o estadual, de Vitória. É padroeira, né? De Vitória é padroeira, né? É isso aí. Aí já emenda no Black Friday ali. E Natal. Então é um ciclo sem fim. Se a gente realmente quiser fazer presente financeiramente, que é dando presente, que é dando algo físico... Tem que fazer o quê? Escolher, cara? Você tem que ter um orçamento violento. E a gente não citou aniversário de namoro, de casamento, aniversário de nascimento, né? Sim. Quando você nasceu, quando sua esposa nasceu, quando seu filho nasceu. Quando meu mês é tenso. Coloca tudo isso aí pra ver. Meu mês é um rolê. Né? Sem dúvida alguma, você estoura todos os orçamentos possíveis. Então eu não estou dizendo para ser uma pessoa que vai ser contra completamente isso, mas que escolha melhor, que ressignifique o que é presentear. Presentear não tem que ser algo necessariamente de altíssimo valor. Uma coisa que eu aprendi, que eu ensino para todo mundo, cara, você nunca pode tirar da sua família para entregar uma outra família. Você não pode deixar o seu ninho desassistido porque você optou em fazer alguma coisa para um terceiro. Forte. Isso tem que vir em primeiro lugar, cara. Porque no individualismo, eu falo muito isso, né? Principalmente no liberalismo, né? Quando todo indivíduo cuida de ser melhor, ele torna a sociedade melhor. Porque tá todo mundo fazendo o que é melhor. Primeiro você, eu. De casa, o famoso, quando você tá viajando, coloca a máscara em você antes de ajudar alguém. Isso tem que ser financeiramente falando, cara. E normalmente a gente vê pessoas que, e aí é nobre, mas é inocente, pessoas em situações ruins ajudando outras pessoas. Não, cara, primeira coisa, cuide de não precisar de ajuda. Você já ajuda muito ao não precisar de ajuda. Né? Para depois ajudar alguém. Essa parada que você falou é muito maneira, que eu vi uma postagem sua, acho que vale a pena. Você falou, vejo gente passando dificuldade, ajudando família e tal. Cara, você falou sobre
como é que escolhe como saldar dívidas? Isso é um ponto muito Fala interessante. Aí, como é que eu tô com dívida, lascado, né? O cara isso aqui, pessoal, é um negócio que talvez seja a primeira vez que você está ouvindo mesmo. Como é que resolve? Porque a dica genérica, ela não foi feita para alguém que já se endividou ou principalmente quem já ajudou alguém a sair da dívida. Que é o meu caso, tá? Graças a Deus eu nunca me endividei ao ponto de renegociar e tudo mais. Mas eu já ajudei centenas de pessoas a saírem da dívida. Então, assim, eu falo... Eu já resolvi uma vez uns BOzinhos aí. Um cartão grande já. É isso aí. Então, mas tem que ter deixa uma história para contar. Tem que ser sangue frio. Pois é. Então, hoje cartão, não vamos falar eu aí. Felizmente... Como é que resolve a dívida? Eu felizmente, atuando com famílias de contextos financeiros diferentes e não tendo a parte emocional envolvida, isso é um ponto muito legal, né? Do trabalho de uma pessoa que chega para te ajudar, ela não está envolvida emocionalmente com o seu problema. Então ela toma decisão racional. Perfeito. Isso é um baita de um avanço. Porque quem está ali no olho do furacão está movido a um monte de emoções, impulsos. Quando chega uma pessoa de fora, que é o meu caso, e vou tratar a dívida, a gente consegue pensar naquilo que o envolvido não está pensando. E eu criei uma ordem de prioridade, que muitas vezes não é contrassenso. Porque o senso de mercado é pague as dívidas mais caras, com o juro mais elevado. Só que a verdade, você tem que priorizar aquela que vai te gerar um impacto maior no curto prazo. Que são, por exemplo, dívidas essenciais. Se você está sem pagar aluguel, água, luz, vai ser despejado, não vai ter energia elétrica, não vai ter água para tomar banho, qual a sua chance de sair desse momento? É game over. É game over. Não pode. É game over. Mesmo que a dívida com a água praticamente não tenha juros, né? Esqueceu de pagar uma água ali, você paga um jurinho. Mas se não pagar, corta. Concordo. Que você seguir a ordem errada, você se coloca em maus lençóis. Segura a onda, né? Segura a onda. Você precisa primeiro vou falar aqui, sobreviver. Subsistência. Subsistência. Como é que você vai procurar um novo emprego, aumentar a renda, se você não consegue tomar um banho? Você não tem uma água quente, você não tem energia elétrica para refrigerar uma comida, um alimento. Legal. Então, assim, quem nunca trabalhou dívida da dica genérica na internet, coloca a pessoa em situação ruim. Então, beleza. Básicas, né? Básicas, essenciais. É aquilo que te coloca numa situação de game over. Resolvi. Quitei lá, não vou ser despejado. Exatamente. Show. A segunda dívida de ordem de importância é a que tem alguma garantia alocada. Olha. Porque você coloca um bem em xeque. Financiou a moto que você trabalha, tá devendo, vai... Perfeitamente. Perfeitamente. Né? Porque bateu aqui. Pensa só, se o cara tem como veículo de trabalho o carro que ele dirige para aplicativo, está em busca e apreensão, ele coloca a geração de renda em xeque e ferrou tudo. A casa. A casa, principalmente. Melhor, né? Deixa aberto, negocia. Porque normalmente a dívida de um financiamento imobiliário é bacana, né? Ela não é tão alta comparado com a dívida de cartão. Perfeito. E o que a pessoa faz? Prioriza o cartão que é mais alto. E o cara que nunca trabalhou dívida faz o quê? Não, paga o cartão. Não, cara, você vai pagar aquilo que vai te colocar numa situação ruim, que o impacto é pior. Fica funcionando no papel, no dinheiro, sei lá. Abre a continha nova, se for o caso, para já que... Trabalha no cash, usa o CPF da patroa se for necessário. Alguma coisa você vai ter que fazer. Mas não deixa ir para banha o apartamento, o carro, a moto, que você faz suas coisas. Exatamente. Agora o terceiro, e mais polêmico, embora a lista tenha 4 itens, o mais polêmico é só em terceiro que entra a dívida com familiares e amigos. Ixi. Jamais fazendo apologia aqui, Stanger, a dar o calote no colega. Não, mas a galera já dá o calote. Já dá o calote sem fazer apologia, né? Não, mas isso é interessante porque é o seguinte, cara, aí a fala de por último você deixa para resolver amigos e família, ela serve pro amigo e pra família repensar se empresta. Na hora de porque perfeita colocação. Pô, isso aqui não é apologia nem nada, não, mas o cara me deve, cara, mas o cara vai ficar sem o carro que ele dirige, um bebê que ele dirige, que é Uber, família. Exato. Não vai. Mas o cara vai perder energia elétrica. Vai ficar sem o básico, não vai. Então, assim, se você é amigo ou família... Perfeito. E esse cara, normalmente, é o que você tem acesso para sentar e falar, olha aqui, Stange, ó. E é o lado bom. É o momento. Sim, lógico. Pô, cara, e é um cara que você tem acesso para chegar e conversar. Stange, eu sei que eu tenho esse compromisso com você, eu não vou fugir dele, eu vou quitar, mas eu queria te apresentar o meu plano de sair desse momento. Só não pode mergulhar, fingir que nada aconteceu. Continuar vivendo, postar foto, curtindo a vida. Aí também é falta de respeito. Eu vi o cara falando assim, né? Mas ele era pedindo emprestado, né? Quando você me pedir emprestado e eu disser que tô sem dinheiro,
mas eu estiver andando nas minhas coisas, comendo e tal, é porque o dinheiro de te emprestar eu não tenho. Eu tô sem esse dinheiro. O pra eu viver continua tendo. E eu acho que tá certo, tá? Que Não é que eu tô sem dinheiro, eu tô sem dinheiro pra te emprestar. É isso aí. E que a gente volta no nosso papo anterior, que cara, se cada um cuida do seu, tá todo mundo bem, né? Então, sem dúvida, o terceiro item é esse. E deixa quarto, por último, amigo e família. Exatamente. Tá. Quarto. Penúltimo, boa. E em quarto, as dívidas sem garantia. Porque é ruim pra caramba você ver o negócio crescendo, a bola de neve? É. Mas agora eu até falo isso com muito cuidado. Com muito cuidado. Já até sei que você Obrigado vai pela falar. palavra. Já até sei que você vai Deixa falar. com muito cuidado, porque a dívida sem garantia é a dívida do cartão, é a dívida do crédito com o banco. Jamais, novamente, pela segunda vez, fazendo apologia Pro a cara deixar de honrar, dar o cano dar o ali PT e dar o cano. Exatamente. Não. Dar o PT é perda total. Perda cara. total, pelo amor de Deus. Né? Não vai. Não é isso que a gente tá falando. Não é mas isso. Mas em grau... nós estamos falando em hierarquia e quando... de dívidas e Perfeito. necessidades. É isso aí. Ordem de prioridade. Show. Então, colocamos a família e os amigos na frente das dívidas sem garantias. Isso aí. Exatamente. Eu entendi que você falou, não vou fazer apologia, porque é o seguinte, né? Galera, o telefone vai tocar pra caramba, teu nome, o score vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Mas é isso, o cara não te prende porque você tá devendo cartão. Não vai confiscar um bem. Não vai impedir o seu ir e vir. Exato. Então você tem que olhar o impacto. Vai ficar com a capivara... Vai ficar manchada. É isso aí. Exatamente isso. Pô, tô alinhado, irado. E isso, pessoal, assim, eu fiz na prática, cara. Eu fiz identificando onde o impacto é menor. Porque o cara já trouxe que ele está com um problema. Você começou a ver essa recorrência? Como é que foi isso aqui? Como é que você chegou nisso aqui? Repetir padrão e muita reflexão, cara. De cliente ou dessa galera que se abriu agora e... Você tem um curso? Eu tenho uma mentoria financeira. Na verdade, assim, a palavra odeio a palavra mentoria, mas, rapaz, olha a aula que a gente está dando aqui de graça. Pior, cara. Mentoria mesmo. E pior que eu vou ter que contar o porquê que é mentoria. Contei. E não porquê consultoria e assessoria, cara. Fiscalmente? Não. Pode ser também, mas não. Mas não hoje. Mas esse é um ponto importante. Mas eu até gosto do nome organização financeira, que é assim que eu me apresento. Certo. Mas sabe por que eu coloquei o nome mentoria, cara? E foi escolhido a dedo, não foi chutado mentoria? É porque a assessoria e consultoria ela tem um viés muito de... Existe um playbook, existe um caminho e eu vou adaptar e te entregar para você seguir. Caramba. A mentoria, ela é... Estanja, você tem um déficit de tal conteúdo que vai ter que suprir. Você vai ter que ler o livro. Então nesse nível? Sua mentoria é individual? É nesse nível. E é por isso que eu tive que escolher o nome mentoria. Porque eu avalio o indivíduo e vejo, cara, o seu problema... E olha só, olha os casos que eu já tive, hein? Olha só, pessoa que teve um trauma com 15 anos, porque o pai quebrou, era empresário, viu o trauma, então ela tem um trato com dinheiro de escassez gigantesco. Então o dinheiro cai na conta dela, o medo de não ter mais dinheiro, o que ela faz? Ela gasta tudo. Porque vai ser confiscado, eu vou perder, eu vou ficar sem. Nesse nível? Nesse nível. Então a gente começa a criar mecanismos de que se você começa a tratar o trauma, você tem um trato melhor com o dinheiro e você dá permissão para ter mais dinheiro. Dá permissão para, sei lá, o que é que vocês acreditam, o universo, mas você cria uma permissão para ter mais dinheiro. Então eu chamo de... Eu não só escolhi o nome mentoria porque eu identifico traumas que não é matemático, não é racional, é comportamental. E dinheiro é 70% comportamento, 30% Você faz a gestão inteirinha, né? Da vida do cara, né? Exatamente. E outra coisa que eu faço também, vocês podem falar isso aqui, mas é o demitir cliente, pode falar, cara. Irmão. É o demitir cliente. Falar, ô Stange, você não tá no momento de ser desenvolvido, cara. Toca a sua vida, se achar que vale a pena... Quem é o cara que não tá em momento de ser desenvolvido? Exemplo, eu não falei com você do registrar gastos? Sim. Se você chegou aqui e não tem um registro... Olha só, não tô nem te pedindo pra processar, analisar nada. Só pra você me passar o registro feito. Me mostra aí. Entendeu? Tem aplicativo, o cara faz no aplicativo. Tô falando, você fala pro cara, me mostra aí, né? Me traga com que você gastou e quanto. Que eu vou processar, identificar, categorizar. E vou te dizer, Stange, olha só. O rombo tá aqui, cara, em vestuário. Você tá abrindo aplicativo aí da Shein, da On. Porra, eu gosto pra caramba. Meu ponto fraco. Né? Puta, isso aqui vai pro amigo meu, eu vou mandar. Eu também tenho um problema sério. Você tem problema com On? Tem um amigo que tem problema. Jogo tênis, então tudo que brota lá de tênis eu compro. Mas se o cara tá com um problema no aplicativo... Com livro, cara. A gente, olha aí que legal. Pelo menos é um problema nobre. Mas a gente vai no micro e te fala assim, olha só, se o seu problema tá com o aplicativo da On... Vamos fazer o seguinte, do mais soft
pro mais hard, né? Do mais suave pro mais radical. Vamos começar só esvaziando lixeira? Lixeira não, é carrinho? Sim. Nada de carrinho cheio. Segura a onda, né? Porque o carrinho cheio é a lembrança do que você já gostou. Então você está sempre sendo relembrado de algo que você gostou. E cada vez que você vê algo que você gostou, você gosta mais, porque reforça uma memória que você já teve. Pô, bicho, eu nem fico de rolê. Entendeu? E o cara que tem compulsão por compra, ele tem carrinho cheio num monte de lugar. Ele passa, pô, isso aqui uma hora eu compro, uma hora eu compro. É isso, aí vai ver o aí carrinho tá cheio, ele lembra sempre. E ó, e sapeca tudo. Bambu. Passa lá 12 vezes. Naquela pronto. escassez, fica puto. Exato. Fica... Então eu faço, ó, vamos esvaziar carrinho, primeiro sintoma. Vamos excluir o aplicativo. Vamos fazer a prática das 48 horas. Tem uma estatística. Que é isso? Que eu esqueci o nome do cara. Não é Larry Page, não. É o Michael Page. Michael Page, 48 horas. Ele fala que se você não compra algo em 48 horas, se você demora 48 horas para fazer uma aquisição, 80% das compras deixam de ser feitas. Anota isso aí. 8 a cada 10 deixa de ser feito se você, no ato da compra, prorrogar por 2 dias. Então, se eu tô na dúvida, segura a onda 2 dias para ver se eu vou comprar isso Se no mesmo. terceiro você continuar convicto da compra, é provável que ou você tenha com a compulsão muito alta, ou porque realmente você precisa. Que irado. Tá? Isso é estatístico, tá? É estatístico. Eu dica, trabalho muito isso na mentoria do assim, olha, eu quero que você vença, você tem lá 5 compulsões no mês, eu quero que você vença uma. Errou 4, mas acertou uma. Errou 3, mas acertou 2, 40%, pô. Você vai, aos poucos, desenvolvendo aquele indivíduo ao ponto dele se tornar consciente, irado, ao ponto de dizer não sozinho. Eu falo, a mentoria é pra te dar alta, cara. A mentoria é pra você ter... você tem que ter técnica, estratégia e ferramenta pra tocar sua vida sozinho. Pra não voltar aqui pra sempre. Os alunos têm saída, então, vamos Tem. dizer. A gente até tem um programa de organização financeira que segue após... Eu tenho 6 sessões que eu falo assim, isso aqui que você precisa saber como pessoa, pra ser um adulto funcional. Caramba. Eu passo as 6 sessões. Quando acaba as 6 sessões, muitas pessoas se sentem que perdeu a muleta, perdeu o corrimão. E, cara, o que eu faço? Eu primeiro tenho uma reunião mensal para você avaliar meus custos. Então a gente tem um serviço de acompanhamento. Pô, maneiro. Que é baratinho, é feito para o cara receber a instrução de alguém com a cabeça fria e falar assim, Stanger, isso aqui passou do ponto. Isso aqui é um excesso. Legal. O que a gente faz? Excluir o aplicativo. O que a gente vai fazer? Eu estou usando o exemplo do aplicativo, mas você aplica em várias coisas. Tem exemplo do cara que... o delivery pra caramba. Né? Faz uma viagem só aí no semestre. Exato, exatamente. Mas, ó, te falar, esse é um bom ponto que você citou. Claro que a viagem ela atrapalha, mas da minha estatística pessoal, meu track record, o que mais arrebenta orçamento é a soma de compras pequenas. Não é a... É mesmo, não é a pancada. Não é o elefante. Essa aí ele planejou. Grande, porque ele planejou. A pequena ele abriu vai concessão. Indo. O que mais quebra é... Tô atrasado, vou de Uber. Tô atrasado, deixo de comer em casa e como na rua. Ó, faz um lanche numa padaria aqui. Esquece. Cara, vai gastar R$35 num café da manhã. Aí você já almoça na rua, vai mais 50. Você vai fazer um lanche da tarde, se você saiu correndo. 100 conto no dia. Exato. Aí você repete isso 22 dias úteis, é R$2.200, cara. R$100 por dia é muito pouco pra pessoa ficar na rua. Cara, isso é muito subjetivo. Não é que eu vou fugir da resposta, não. É porque depende muito do contexto. Na Praia do Muito Canto. Mesmo. Na Praia do Canto é pouco. Sou eu. É pouco. Bicho, e aqui eu tô falando R$100 por dia mesmo. Mas, Stanley, eu te falo um negócio. Hoje eu trabalhei de autônomo, né? Meu escritório era, sei lá, já foi Café Joaquim, a padaria ali onde é o Extra Plus, já foi Café Teograno, Café Bambu, blá. Fiz muito também. Né? E bicho, vai dinheiro. Então hoje assim, o cara, vamos tomar uma... Pô, vem aqui dentro da loja, vem aqui no escritório, porque já tá, né? Eu fazia muito isso terra-fé, cara. Abraço pro Raul, que é meu amigo, tenista. Ia muito lá. Mas eu tenho essa meta aqui às vezes, cara, porque... E se deixar, vai. Porque você compra, sei lá. O meu ponto é assim, que não pode virar rotina algo que é exceção. Não pode virar Entende? rotina. Eu vou uma vez, no mínimo uma vez por mês no Terra-Fé. Mas não é minha rotina ir lá todos os dias. Porque é caro para o meu orçamento. E não é que eu não tenha dinheiro para gastar com isso. É que eu optei em usar o meu orçamento para outro tipo de lazer. Poxa, será que é com isso que eu quero gastar? Porque o cara que é fã de café pode colocar o orçamento dele, tá lá todo dia. Porque ele escolheu isso. Então vai sair do orçamento de lazer dele. Como não tá saindo do meu, eu optei em gastar com outra coisa, eu não quero gastar com isso. A gente sempre cai em perfil, né? Igual você falou agora, o cara gosta de café, ele vai colocar lá. E aí, cara, até assim, não é nem como é que... Eu coloquei aqui, né? Como ficar velho bem, né? Vamos dizer. Cara. Como é que é isso? A gente faz o setup assim, pô, bicho, eu quero viver com tanto de renda e corro atrás, não...
A gente vê muito essa coisa de, pô, né? Esses caras, plano de saúde, como é que é? De previdência privada, não sei o quê. Aí tem umas contas que você faz e tal. Como é que é isso, não fecha, né? Cara, essa é uma pergunta boa. A gente tem uma estatística que é a seguinte. Quando você resguarda 10% da renda por 2 décadas, 20 anos, você consegue substituir até 50% da renda ativa por renda passiva. Ficou claro? Renda ativa é aquela fruto do seu ofício. Perfeito. Renda passiva é aquela que vem de uma forma que... Se durante 20 anos... Se você fizer 20 anos... Guardando e investindo, né? Não dá para deixar no colchão. Dá. Nem na poupança, pelo amor de Deus. Mas se você faz 2 temporadas, né, duas décadas, resguardando 10%, você vai substituir até metade da renda. A outra metade, você vai ter que continuar na labuta. Então, opa, peraí. Porra, diferente, hein, papo, hein? Então, ainda dá, hein? Então, peraí, né? Aí o que eu falo? É que eu escutei de um cliente uma vez. Não, mas eu não quero parar de trabalhar. Aí eu entendo, cara. Parar de trabalhar deveria ser uma escolha e não uma obrigação. Perfeito. Mas voltando na parte matemática do negócio, com 20% por 2 décadas, você substitui 100% da renda. Então o cara que quer parar mesmo e, pelo amor de Deus, não depender do INSS... Falando em pirâmide agora há pouco, é uma das pirâmides legalizadas que existe. Mas basicamente a gente consegue substituir 100%. Se bem investido, se bem cuidado, se não descapitalizado no meio do caminho. Ou seja, 20% é uma idealidade. Então a pessoa que passa uma vida juntando 20%, é muito provável que ela tenha uma aposentadoria muito confortável sem ter que abrir mão de algo que ela definiu como essencial, como padrão de vida. Massa. Mas a gente sabe que no nosso país não é fácil as coisas como acontecem. Então, qual é a capacidade real de poupança daquele indivíduo? É 18? É 12? É 8? É 15? Então, assim, sabendo que 10 vai te levar metade da renda, vai te fazer trabalhar pela metade do que você ganha hoje, mas ter metade de forma passiva, e 20 vai te substituir 100%. Por isso que você botou 20. O que você quer buscar? Eu pego, às vezes, alguns casos de pessoas mais velhas que não têm 20 anos pela frente de contribuição com o plano dela, né? Não tem 20 anos. A gente vai para os melhores esforços. O que a gente pode fazer agora, para os próximos 8 anos, que é o prazo que a pessoa quer aposentar? Com 8 anos poupando X, quanto que eu substituo da sua renda ativa? Porque se você poupa 5% da renda, é melhor do que poupar 0. Pesado, irado. Então, assim, é melhor poupar o que dá, mas ciente do norte que você está indo, para qual norte que você está trilhando ali, do que não poupar nada e lá na frente a gente vê. Eu acho que eu combato muito esse pensamento. Porque eu falo, a gente vê, não dá. Que seja um negócio não tão bacana como você esperava, mas você tem que minimamente visualizar para onde você está indo. E como que você visualiza para onde você está indo? Fazendo conta, cara. Estou poupando quanto? Quanto é que meu patrimônio tem crescido ano após ano? Nesse ritmo eu chego em quanto? Chego em tanto. E tanto me dá quanto de renda passiva livre de inflação, para não corroer o patrimônio. Então é um trabalho de planejamento financeiro que traz luz. Legal. Eu diria que você botou o mínimo, né? Já que a estatística, você falou, se fizer os 10%, vai dar tanto, cara. Então vê aí qual que perfeito, você cara, perfeito. consegue, mas não deixa de fazer para pelo menos conseguir eu tenho casos, se livrar. Eu tenho casos, por exemplo, de empreendedores que não têm filho, que estão num momento bacana, o cara tá poupando 40%. Chega lá na frente. Poupa o que dá, porque se você poupa mais do que vamos dizer assim, o protocolo manda, você tem duas coisas. Ou você vai aposentar com um padrão maior, ou você vai aposentar mais cedo. Perfeito. Mais rápido. Então, assim, você sempre é o beneficiado de tudo que você faz. Não tem almoço grátis. Não tem, porque se não cuidar também, você está na outra ponta. Vai ter que gastar, ver o tempo passar guardando. Não tem nada, é amanhã. Exato. E aí é o seguinte, melhor ter uma grana dessa investida ou melhor montar dentro do imóvel e morar no imóvel próprio, velho, novo? Cara, é uma pergunta muito boa, que eu não vou fugir da raia, Quem ficou até vai agora, ganhar um bota bônus, nos comentários, né? Imóveis. É isso aí. Cara, olha só, guerra, imóvel... Não, mas aí nesse caso, Stanley, assim, imóvel de moradia, a gente não entra em... Não faz conta para imóvel de moradia. Não faz conta, a não ser que seja muito fora do que o contexto financeiro daquela família permita. Tem que saber o tamanho do passo que você pode dar, né? Perfeito. Mas o imóvel, assim, uma coisa que eu falo e que eu acho que até conversa com o que você faz. Primeiro imóvel é para viabilizar o primeiro imóvel, cara. É o que dá. Não é o dos sonhos, não precisa ser o dos sonhos. E ele não precisa ser o do padrão que você paga aluguel, porque agora você está pagando o seu. Perfeito. Mano, se joga, cara. É a melhor dívida que alguém pode fazer, é a dívida do imóvel. Porque ela é barata e ela é um ativo.
Você está financiando a um preço bom um negócio que é bom, que é um ativo, né? Sim. Agora, tem que caber dentro dos seus lógico. limites financeiros. E o também- primeiro imóvel, eu falo muito isso, cara. O primeiro fala aí. imóvel, as pessoas... A pessoa com a aversão de talvez morar em um imóvel abaixo do que ela aluga, ela permanece no aluguel para sempre. Ah, se for pra gastar tudo que vale esse que ela mora bem pra caramba, ela vai falar, é muito caro, então eu não compro. Mas ela não pensa Não pensa em comprar o dar próprio. 2 passos na Que qualidade, seja sei lá, pra exato, trás, cara, pra ter o próprio. um pouco menor e Depois tudo você mais. volta, né? Depois você volta. Eu Depois vejo- você eu vejo envolve isso ele também, na tá? negociação do próximo. Eu vejo isso também, só que aí entra aquelas coisas que eu falo, né? Só quem já recebeu a cartinha do proprietário pedindo Pedindo para imóvel, mudar. sabe? Ou que tem um desejo de formatar do jeito que você Exato, quer. pintar o quarto de rosa. Porra, azul, montar o tal. escritório. E outra, Você tá? não vai fazer isso no apartamento dos outros? Isso da cartinha que eu tô falando é normal. Imagina agora tua esposa grávida. É, puta Aí você merda. recebe a cartinha e fala, me dá o apartamento, E aí? tudo mais. É, já tal. tá montado Mas o você quartinho falou do e não bebê. falou, brother. Ah. E aí, é imóvel ou investimento, os dois, Agora, é perfil? agora é a parte da trocação boa, que é o seguinte. Se eu apoio 100% a aquisição do primeiro imóvel, a do segundo, como investimento, eu vou para a parte matemática, racional. Que é o primeiro imóvel ainda tem um quê comportamental, né? Emocional, é o meu canto, é o meu Pô, lar. mas aí no longo prazo não vai Aí, ser foda aí o também? do segundo, o que você diz? De bom? Vai ser dependendo do que você está comprando, Isso. aonde, de quem. Mas conta aí então, Né? vai na sua. Por quê? do O que que eu faço pra mim, pô? Também tem dinheiro, né? O que eu faço pra mim? Como eu não consigo, por exemplo, dizer se ao lado daquele empreendimento vai ser criado um shopping ou um lixão, tô brincando, né? Usando Não, exemplos lógico, radicais. lógico. Mas se vai ser um centro de conveniência ou se vai ser algo que vai depreciar o valor do imóvel, eu olho para tudo o que pode acontecer, mas ao mesmo tempo eu avalio o preço do local, quanto que está crescendo aquele bairro em específico, Sim. se é empreendimento, se é lançamento, se é comprando na planta, as condições. Mas versus o investimento vai dar na mesma. Cara, Porque eu você vai acho ter que você vai ter que olhar no Lógico, sentido assim, você vai ter lógico. que olhar se for dívida, quem está emitindo, Quem está emitindo, se quebra ou não. se for construtora, quem está construindo. É, se você for né? olhar para o equity que você falou, vai Mesma falar, coisa, pô, o setor mesma aguenta ou coisa. não, tal. É o que eu que falo tá, pra galera, né? cara. É isso aí. O que não bate nada do que a gente falou é o longo prazo. É. E aí eu vi uma verdade, parada é sobre verdade. longo prazo que eu fiquei de cara, assim, que foi até do seu setor. Mas acho que vale para o imóvel também. Se você juntar, acho que, não sei se é 5 décadas, quantas décadas são, e pegar os melhores dias da bolsa, você vai Legal. ter tipo 50 dias, 30 dias, que Aham. porrou e explodiu. Então, eu não entendia muito o longo prazo dos investimentos, assim, Perfeito. porque quando é que o cara ganha? Quando a empresa vale mais? Não, mas se você não tiver nesses picos, que talvez seja a hora de Aham. vender, aí pode ser outro programa, né? Sim. Mas no imóvel também, se você entra e não espera aquele shopping sair do seu lado, ou até, a depender de quanto você entrou, não consegue esperar o lixão ser convertido, Ser transformado em outra melhor. você não vai ter ganhado, Perfeito, etc. perfeito. Né? Cara, Sem no dúvida, final, cara. acho que é o que é a grande lição dos investimentos, na tua opinião? É Bicho? diversificação. No mercado, se fala, o único almoço grátis que existe no mercado é a diversificação. Cara, o cara que concentra em qualquer setor, ele está comprando o risco direcional daquele setor. Então você tem que ter tudo, cara, no seu portfólio. Um pouquinho. Você tem que ter imobilizado, você tem que ter... Porque é o seguinte, o mundo, ele passa por transformações. Ele não vai acabar, não, mas ele vai mudar muito. Vai. Ele vai mudar muito. Vai. Igual perder o padrão ouro, o dólar lá atrás, foi uma mudança enorme. Perfeito. Hoje, o dólar é o melhor cavalo para se ter? Não sei. Não sei. Será que vai ser para sempre? Agora, algo polêmico para a gente fechar aqui e presentear quem isso. chegou até aqui. Mas exemplo, olha só. Acho que isso vale até para você usar como exemplo do seu negócio. Desde que começou a guerra Rússia e Ucrânia, que os Estados Unidos bloqueou as reservas de dólar da Rússia. Falar, você está em guerra, não concordo, estou bloqueando. Acabou muita segurança no dólar. Porque, os países lá do Oriente pensaram, é só pisar no calo dos Estados Unidos que vão congelar minha reserva também. Então os bancos centrais, principalmente desses países, começaram a trocar reserva em dólar por ouro, por terra, por imóvel urbano e rural. Eu vi isso aí. Então, peraí, se os bancos centrais de vários países do mundo Estão diversificando. Desembarcando do dólar. eu vou ficar fora disso, bicho? Como que eu vou deixar de ter meu canto? Como que eu vou deixar de ter um empreendimento que tem potencial de valorização e não é um dinheiro de reserva e eu posso esperar ele dar Perfeito. certo? Então, acho que o bom senso de diversificar, de estar em vários mercados Esse negócio que você falou agora foi
irado, assim, porque eu vi outra coisa que foi assim... também tá todo mundo olhando para esse nível de taxa de juros mundo, e aí por isso que eu falei lá atrás que, cara, o mundo é dívida. Eu tenho olhado muito com tudo isso. Pô, para qualquer coisa, né? Aqui, ó, falar em dívida, ó. Olha lá, o homem mais rico. Fala aí o que do você mundo. falou da sua postagem aí. Que eu e o Stanger e você estamos mais próximos do Larry Page, que é o segundo homem mais rico do mundo, do que o Larry Page está do Elon Musk. O Elon Musk está com $1 trilhão, o Larry Page 280. Exato. Então é mais fácil a gente chegar no Larry Page do que o Larry Page chegar no Elon Musk. Ó, trouxe para colocar aqui de base, sem querer querendo, mas aí, ó. O homem. Trilhão, o homem. $1 trilhão Já leu, de cara? dólar. Não Isso li. aqui vale. Deve ser fantástico, né? Biografia. Agora vai entender tudo que fez, né? É isso aí, é isso aí. Cara, Muito mas bom, eu gostei. Então, o pessoal falava assim, cara, esse nível de taxa de juros, esse nível de dívida tal, tá tão alto e tão alocado todo mundo, porque, peraí, deixa eu olhar aqui para outra coisa. Claro. Vamos posicionar a infraestrutura que também é finito. No caso de, eu falo sempre, cara, quando você compra aí um lote, um apartamento, uma casa, tem que olhar isso tudo, óbvio, mas também olhar a infraestrutura, porque você está se posicionando nela. Perfeito. Uma vez eu realizei uma venda que eu expliquei para pessoa que não teriam duas esquinas daquela. Tipo, não tem... Ela é única. Você tá de frente para um prédio, não tem dois. Não apartamento 701. É um 701 e um É 702. Então, o mundo tem diversificado muito e eu acho que essa lição Total. é a melhor que fica, cara. Como é que a galera te acha aí nas mídias aí, vai? Serão extremamente bem-vindos lá no meu Instagram. Chama aí. Sou Marcos Araújo, é Marcos Araújo com U, como tá ali, né? Ali, ó. Sou Marcos Araújo. Lá tem pauta diária de educação financeira. Vale a pena. Eu falo verdade, então o cara que não quer ouvir a verdade é melhor seguir rolando ali, vendo meme, né? Mas o cara que quer ter um relacionamento mais saudável com o dinheiro, entendeu que ninguém vai salvar ele, cara, ele é muito bem-vindo na minha página, no meu canal, porque a gente é prova do que prega. Bora. É Nós vamos estar fruto aqui, né? Exatamente, Nós vamos tá exatamente aqui. isso. Pô, show, tá? cara. Quero te agradecer seu tempo aí. Obrigado. Esse canal vai estar sempre aberto para você e Porra, que a foi um gente troque prazer. mais ideia aí sempre. Foi um prazer enorme. Muito Obrigado bom. pelo Bom te convite. conhecer. Pô, ficava só batendo continência Só no bairro. amigos de Praia do Canto, mas nunca tivemos um bate-papo tão bom Massa. como esse. Então, Show. muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Um abraço a todos. E para você que ficou aí até o final, se inscreve no canal, ative as notificações. A gente também tá aí no Instagram. Agradecer mais uma vez a Sólida Empreendimentos que acredita nesse projeto. Vamos com tudo. Até a próxima. Tchau.